Espírito Santo, nos ajude, porque sem Ti, esse culto não vale nada. Amém. Temos visitantes hoje? Tem? Só dá um tchauzinho, você é visitante, né? Verdade, pai da Ingrid. Sejam bem-vindos. Vocês sintam à vontade. E que Jesus fale com vocês e com todos. Para quem não me conhece, eu sou o Vini Garcia. Sou casado com a Jenny. Esse neném não é nosso, é da Érica. Mas já chega no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Tenho 28 anos. Vou fazer um ano de casado. Tenho um pug. Aqueles, né, tipo, contando. Tô contando porque nós temos visitante. Eles não sabem. Vou na igreja desde os 7, 8 anos de idade, mas me converti com 18. Como assim? É, assim. Eu ia porque minha mãe ia. E porque, como vocês viram, eu sou músico. E era um palco fácil para eu poder me apresentar. Então eu ia, porque eu tinha um palco toda quinta, todo domingo, às vezes de sábado, toda quarta. Até que eu conheci o amor de Jesus e eu vi que era muito além do que apenas notas, aplausos e placa de igreja ou cargo de pastor, apóstolo, bispo, enfim. E aí de lá pra cá, dos meus 18 até agora, já vai fazer 11 anos, agora esse ano, ó. Eu tenho buscado escutar a voz de Deus e fazer de acordo. No início foi bem difícil, ainda é, mas é um pouco mais fácil pelo sentido de que hoje eu e a Jenny, nós escutamos melhor do que antigamente, é normal. Amém? É igual o Joãozinho ali, ele ainda não fala. Daqui uns dias ele vai estar falando a primeira palavra, a primeira frase. Daqui a pouco a Érica está falando para ele calar a boca porque ele não para de falar. Entendeu? Então, tipo, são fases. A mesma coisa ou escutar. A gente conhece a Jesus, nós conhecemos a Jesus. Ele começa a fazer obras na nossa vida. Aí nós temos a nossa primeira escolha, né? Que é decidir seguir Ele. A gente muitas vezes fala aceitar, mas eu particularmente eu não concordo com essa frase de aceitar Jesus. Porque quem é você e quem sou eu para aceitar Jesus? Nós tínhamos que agradecer porque Ele se fez carne por nós. Porque Ele nos escolheu, Ele nos aceitou do jeito que a gente é. Cabelo grande, cabelo pequeno, sem cabelo, gordo, magro, bonito, feio, jovem, velho. Ele decidiu aceitar cada um aqui, cada um da face da terra, para ser filho dele. Uns entendem isso e o seguem. Outros não entendem isso e preferem outras coisas. Outros nem sabem quem ele é, que ele existe. Como assim, Vini? Alguém não conhece quem Jesus é? Existe. E é muito mais próximo de você do que você pensa. Porque uma coisa é você ver o comercial da Record, Páscoa ou de Natal, que vai passar o filme de Jesus. Outra coisa é você andar e conhecer Ele.
Então essa é a primeira escolha, decidir seguir. A segunda grande escolha, quem sabe me dizer? Não, ótima resposta. Segunda grande escolha é fazer ou não a vontade dele, que tem a ver com obedecer. E às vezes a gente não tem noção do que a gente fala, do que a gente pede. E o fazer o que ele quer tem muito a ver com aquilo que a gente escuta como o nosso chamado. Eu não estou falando do que, um exemplo, da grande comissão. Todo mundo sabe o que é a grande comissão? Ninguém? Ou pelo menos não por esse nome? O famoso ID? Ah, esse eu conheço. É aquela história que eu sabia com laranjas e não com limões. Limões. Isso é para todos nós. Então você decidiu seguir a Jesus, você já tem que fazer isso. É meio que está no contrato já. Não tem como tirar. Agora, o grande chamado, cada um tem o seu. Pode ser parecido o seu com o meu, ou com o do irmão que está do lado, mas não é igual. Porque você tem uma história totalmente diferente do teu irmão. E a gente precisa entender isso. Eu vou ministrar em muitas igrejas, inclusive sábado que vem eu vou estar ministrando na capital de São Paulo. E geralmente vem muitos jovens, ministro de adoração, no final do culto, e fala: Vini, ora por mim, porque eu quero viver isso que você está vivendo. A maioria das vezes eu oro porque eu sinto de orar, e eu acredito na imposição de mãos, é bíblico. Só que ninguém quer passar pelo que a gente passou. Eu não estou aqui agora falando com vocês, acordei hoje, vou lá. Não. Já tomei muito na cara, já tomei muito nas costas. Muitos querem o que você tem, mas poucos querem batalhar o que você batalhou. Muitos julgam o que você conquista ou não conquista, mas poucos ou quase ninguém sabe o que você passou para chegar até ali. É muito fácil eu virar para você e te julgar, e vice-versa. Agora você querer saber o porquê eu estou assim, ou eu cheguei aqui, é outra realidade. E de verdade, se você quer viver o que eu vivo, ou que a pastora vive, ou que o seu irmão do lado vive, ainda assim, se você passar por toda a jornada que ele passou, vai ser diferente. Porque você é uma pessoa totalmente diferente dele, de mim. Olha quantas pessoas já nasceram, quantas pessoas já morreram, nascem, morrem, e ainda estão vivas. E nenhum ser tem o DNA igual ao do outro. Vocês já pararam para pensar nisso? Nenhum. Nem aqueles gêmeos, trigêmeos que são idênticos. Na hora que faz o exame de DNA, é diferente. Tipo, como? Porque se é gêmeo, não era mais fácil ser tudo igual? Só que o nosso Deus, Ele é um Deus muito criativo. E assim como Ele tem a criatividade de não repetir nenhum DNA, Ele tem a criatividade de fazer uma história para cada um de nós. Pode ser parecidas, mas se você passar um pente fino, uma peneira, você vai ver muitas coisas diferentes. Pare de querer viver a história do seu irmão. Eu costumo dizer que o ser humano nunca está satisfeito.
Se você é criança, o seu sonho é ser adulto, para ter liberdade e principalmente, que toda criança fala, poder dormir tarde. Mas aí ela fica adulta e ela não consegue dormir tarde, porque aí está cansada porque ela tem que trabalhar. E ela quer ser o quê? Criança. Porque a mãe fazia tudo, o pai fazia tudo. A pessoa é solteira, aí vê os namorados, os casados, não, eu quero isso. Principalmente solteiro cristão, né? Não, cara, eu preciso casar, meu Deus. Aí casa. Nossa, como era boa a vida de solteiro. Nossa, vários rolês, tinha que dar satisfação. Não reclama do lixinho do banheiro que não troca, da sacolinha que não põe de volta. Esse sou eu. Eu brigo com a Jenny, porque ela não coloca a sacolinha. E a gente sempre, é igual ao papel, né? A gente só vê que o papel tá em falta na hora que você vai usar. E aí não é uma hora muito boa. Você entendeu? Por isso que eu fico bravo. Mas aí você fica pensando em não, aí olha como os meus amigos solteiros estão indo, tem hora pra sair, não tem hora pra voltar. Aí, ou senão, né, tem e vai ter muito mais, principalmente aqui nessa igreja, os casais que vivem o momento. Mas aí, tipo, são felizes casados. Eu sou feliz casado porque eu sonhei em ter minha família. Falta só uma parte do meu sonho. Mas aí, estou feliz, né? Estou feliz casado. Ah, olha só. A Erika acabou de ter um neném. Poxa, por que eu não tenho um, né, meu? Aí, Deus abençoa, né? Porque, meu filho, ele tá pedindo, né, tal. Aí, vamos lá. Aí fica grávido. Aí nasce. Aí não dorme mais, porque o bebê fica chorando de madrugada. Ele é totalmente dependente dos pais. Não tem como deixar ele fazendo lá comida para ele. Você tem que fazer para ele. Não tem como deixar ele tomando banho. Ele tem que estar lá e você junto para dar o banho nele. Aí você fica pensando, nossa, como era bom a nossa vida sem um bebê, né? A liberdade, tudo. Precisamos saber viver os momentos. Você é solteiro? Curta isso, a palavra fala, enquanto você é solteiro, aproveite para fazer coisas que só solteiros fazem. Ele está falando das coisas de Deus. Você pode ir, viajar em missão, estudar, tendo a liberação dos seus pais e o recurso, você pode. Os seus pais carnais e espirituais, amém? Você casou, curta esse momento, você vai poder fazer muita coisa ainda. Só que com alguém do seu lado. Eu e a gente estava conversando esses dias e a gente, com um casal de amigos, e aí, tipo, eles falaram, né, tal. Ah, quando eu era solteiro eu conseguia, manter meu carro, tá? Comprei meu apartamento, agora, tipo, mal consigo. Aí, né, o meu colega falou, mal consigo comprar o videogame que eu quero. Aí eu virei pra Jenny depois, né, lógico, a gente nem ia falar na cara deles, que eles não deram espaço. Falei, mas tudo que a gente tem foi junto que a gente conseguiu. O que eu tinha era um violão. Aí antes de casar eu não tinha mais o violão. Agora eu tenho um violão, tenho uma casa, tenho meu videogame, tenho o nosso cachorro, que todo mundo que olha fala, meu Deus, esse cachorro é muito caro. Mal sabe que a gente não pagou nada. Eu vi o ex-dono dele uma vez, no dia que ele foi levar em casa, nunca mais eu vi. Às vezes eu acho que foi um anjo. Porque ninguém dá quem gosta de cachorro sabe. Ninguém dá um cachorro caro, de graça, e ainda vai levar na sua casa e não cobra nem a gasolina. E foi o que aconteceu com a gente. Só nós. Não tem. Veio toda a documentação dele. Tudo em dia. RGA. Que é o RG de animal. Ele tá com as vacinas mais completas do que eu. Aí veio o recibinho lá, 2.700. E tipo, tá lá com ele. É o pão de queijo. A gente viajou na nossa lua de mel. Quando a gente casou, voltou da lua de mel, a gente viu tudo que aconteceu
Aí a gente virou um pro outro e falou, como é que nós pagamos isso? Muitos aqui foram no nosso casamento. Espero que vocês tenham gostado. Foi bom? Glória a Deus. E tipo, a gente tinha que quitar o buffet uma semana antes. Aliás, 2 dias antes. Faltava 4 mil reais. Faltando um dia, a gente deu à vista. Não sei. Só que quando nós decidimos casar, numa conversa com a pastora, que ela perguntou pra gente, por que vocês não casam agora? Qual é o motivo? A gente, dinheiro. E quem garante que vocês vão ter dinheiro daqui a 1 ano? A gente, né? Como eu gosto de dizer, eu nem sei se eu vou estar vivo daqui a 1 ano. Imagina ter dinheiro ou não ter dinheiro. Então vamos casar. Vamos. Casamos. E quem planeja, paga tudo, velho. Sabe aquela história, quem chama pra sair é o que banca? Se Jesus está te chamando para uma aventura incrível, não se preocupe com os recursos. Ele vai bancar tudo. Não, Vini, mas você não está entendendo. Tem IPTU, tem PVA, tem água, luz, gás, internet. E... não sei nem porque eu falei isso, mas vamos lá. Se você decide obedecer ou fazer a vontade dele, você tem que entender que você tem um chamado. Quem sabe qual é o seu chamado aqui? Até essa semana eu achei que eu sabia qual era o meu chamado. Porque eu toco, ministro a palavra, então para mim é meio óbvio, né? Adoração através da música e ministrar a palavra, seja aqui na minha igreja local ou em outras igrejas. Fora o nosso sonho, que é ter o centro de treinamento aqui em Franco da Rocha, para unir as igrejas e tal. Mas também tem a ver com isso que eu falei. Até que Jesus me mostrou que não. Isso são ferramentas e são incríveis. Só que ele me fez entender que o nosso verdadeiro chamado é ter o fruto do Espírito em nós. Até porque sem Ele, você não consegue fazer nenhuma outra coisa para Ele. Talvez você consiga fazer para você, talvez você consiga fazer para o irmão que está do seu lado. Porque assim, eu não sei se você lê a Bíblia, ou já leu, ou está lendo, mas a Bíblia que eu leio e li, Deus mostra que Ele não precisa de uma pessoa totalmente devota a Ele para usar ela. Porque quando Ele quer te abençoar ou abençoar um servo dele, Ele usa até uma mula. Quem lembra dessa história? Ele usa, se for preciso, um objeto inanimado. Eu já fui ministrado por Jesus assistindo filme, série, assim como eu fui no culto também. Assim como eu fui por pastores, apóstolos, profetas e aquele irmãozinho que eu achava que era ímpio. E na verdade ele é. Só que Jesus não precisa. Ele fala com você do jeito que Ele quer. Se Ele quiser aparecer agora na sua frente e deixar tudo escuro, só você e Ele vai falar com você. E glória a Deus.
Agora o nosso chamado tem a ver no nosso relacionamento com Ele, em ser parecido com Ele. O que é o fruto do Espírito? Beleza, decidi seguir Jesus, decidi fazer a vontade dEle. O que é o fruto do Espírito? É o resultado da ação do Espírito Santo em nosso caráter. Através do nosso relacionamento com Jesus. Aí, quem já ouviu ou já falou aquela frase: os seus frutos vão mostrar. Os seus frutos vai ser a resposta. E vai mesmo. É uma verdade. Mas o que é os frutos? Ter um carro zero na garagem? Desculpa. O meu primo que não acredita em Jesus, ele tem 2 carros zeros na garagem dele. E aí? É um fruto de Deus na vida dele? É um fruto do Espírito? Ah, ter 100 mil na conta guardado. Desculpa. Os corruptos de Brasília têm muito mais. Eles têm o fruto do Espírito neles? Não tem a ver com o material. Não tem a ver com o que a gente toca. Eu não sei se você reparou, eu estou falando fruto do Espírito e não frutos. Se você já ouviu ou já leu sobre, muitas traduções, aliás, poucas traduções, e muitas vezes a gente fala frutos porque a gente sabe que são 9 e a gente vai pela lógica, né? Só que é um fruto do Espírito e dentro dele há 9 características. Ou seja, se fosse 9 frutos, você poderia ter um ou outro. Você vai numa feira, você pode comprar banana e não comprar maçã. Amém? Tá entendendo? Você pode ter um e não ter outro. Agora, o fruto do Espírito ou você tem porque gerou em você com relacionamento com Deus, e ele nasceu dentro de você e está maduro, ou não. Lógico, tem umas pessoas que têm mais, até de quando nasceu, algumas coisas do que outras, porque tem a ver com o caráter. E existem pessoas que nascem não com 100% do caráter intocável, mas com um bom caráter. Só precisa ajeitar algumas coisas. Assim também como nascem pessoas mau caráter, dos olhos juntos. Essas geralmente nascem pato branco daí. Aí só quem assistiu a série sabe o que eu tô falando. Se eu não assistiu a série, não posso dizer nada. O fruto do Espírito é a consequência de estar perto de Jesus. Estar perto dele. E isso gera em nós 9 virtudes de caráter. Caráter de quem? Da onde? Do caráter de Jesus. Ele foi o único homem até hoje ter, para todo mundo ver, o fruto do Espírito intocável. A origem do fruto do Espírito é totalmente sobrenatural. Ou seja, não tem a ver com a nossa força, com o nosso dinheiro, com a nossa beleza. Não tem a ver se você repetiu ou passou na escola. Não tem a ver com merecimento, meritocracia. Você vai no trabalho, você trabalha o mês todo, no final você ganha por mérito o seu salário. O fruto do Espírito não tem nada a ver com isso, até porque se fosse a gente nunca ia conseguir mesmo. Para não falar que não tem mérito, existe um mérito.
a gente buscar Jesus. Como Paulo diz, se de uma coisa eu me orgulho mais do que todos vocês, é porque eu busco mais, porque eu falo mais em línguas, porque eu oro mais. De resto, nós somos iguais. Não tem a ver com a nossa força, com o nosso dinheiro ou beleza, e sim pela graça de Deus em nossas vidas, que começou quando Ele mandou o Filho dele para morrer na cruz por mim e por você. Essa foi a semente que Deus plantou para que hoje nós possamos ter o fruto do Espírito em nós. Em Gálatas 5, 22 encontramos as 9 partes do fruto do Espírito Santo. Vamos ler rapidinho? Não precisa abrir. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra essas coisas não há lei. Talvez na sua tradução, temperança é domínio próprio. Ou ela está assim, ó: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão, domínio próprio. Ah, a minha está diferente. É só a tradução diferente. O sentido é o mesmo. Depois eu quero liçãozinha de casa. Leia Gálatas 5 inteiro. Porque primeiro ele começa a falar da liberdade que temos em Cristo. Depois de como viver no Espírito. E assim vai. Há 3 tipos de relacionamento que são afetados pelo fruto do Espírito Santo em nós. Primeiro, são afetados nosso relacionamento com Deus. Depois, nosso relacionamento com o próximo. E depois, nosso relacionamento com nós mesmos. Amor, alegria e paz são frutos ligados ao nosso relacionamento com Deus. Porque amor, alegria e paz só pode vir dele. Porque o jeito que eu amo, por mais parecido que seja, ainda vai falhar. Do jeito que você ama também. Você acredita que talvez até o jeito que eu me alegro pode irritar meu irmão? Ah, Vini, mas a culpa é do seu irmão. Não importa. Paulo fala: se você escandaliza seu irmão, pare de fazer. Se comer carne escandaliza seu irmão, não coma mais carne. Ah, mas ele precisa do fruto do Espírito também. Precisa. Mas não tem a ver com o erro do outro, tem a ver com o nosso. Não é porque o meu irmão faz que eu também vou fazer. Vamos falar rapidinho de cada fruto? Os frutos do Espírito Santo são como peças de quebra-cabeça que se encaixam para montar uma bela imagem de quem somos em Deus. Não para Ele, porque Ele sabe o quão incrível a gente é, porque Ele nos fez. Mas para as pessoas e para o demônio. Meu Deus, o demônio, sim, o demônio. Vamos falar sobre o amor. No grego, o amor de Deus é a palavra ágape, um amor puro, sem interesse, assim como vemos em João 3,16.
Assim como Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para nos tirar das trevas e nos levar para a sua maravilhosa luz. Esse é o amor. Se eu te falar assim, ó, vou usar você como exemplo. Érica, dá o Joãozinho pela próxima geração que vai nascer ainda. Você vai dar? Não vai, velho. E se ela amar muito a Jesus, Jesus pedir isso pra ela, ela ainda vai botar na balança. Mas será que eles vão te amar mesmo assim? Porque é o que eu penso, mano, que garantia Deus tinha, Deus tem, para entregar o próprio Filho dele na cruz, para chegar hoje, o irmãozinho deixar de buscar, não é nem pelo que Jesus fez ou não fez, é porque o irmão do lado não deu oi para ele. Entende? Tipo, nós somos facilmente manipulados pelas situações. Eu não tenho dinheiro essa semana, eu não vou para a igreja. E ainda usa a desculpa porque, não vou ter como ofertar. Imagina que vergonha. Deus quer teu coração. Se você puder ofertar dinheiro, glória a Deus, a casa dele vai aceitar, vai estar em reforma, a gente precisa fazer as coisas. Mas se não tiver também, ele vai enviar de outra forma. Ele quer você. Esse é o amor que o Espírito Santo de Deus coloca em nosso coração. Um amor que não quer nada em troca. Assim somos capacitados a cumprir o mandamento de Jesus. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15:12. Deus é amor. Nossa bandeira é o amor. E se não tem sido, meu irmão, abaixa essa bandeira aí que você está mostrando e ergue outra, a do amor. Porque independente se você é sincero e fala a verdade, doa o que doer, tem que ter amor. Independente se você não falar nada, porque o justo não se justifica. Mas quando as pessoas vierem falar com você, ou você falar com elas, tem que ser com amor. O seu olhar tem que ter amor. Paulo descreve o amor em 1 Coríntios 13. E aí ele dá 15 características do amor. O amor tudo sofre, é benigno, não é invejoso, não se ufana, não é soberbo, não é indecoroso, não é interesseiro. Tá aí uma coisa, né? Interessante. Prosseguindo. Não se irrita, não se ressente do mal, não se alegra na injustiça, alegra-se na verdade, tudo aguenta, tudo acredita, tudo espera e tudo suporta. Sabe por que Jesus aguentou morrer na cruz por mim e por você? Porque ele tinha um amor ágape. Porque é esse amor que nunca vai deixar você sair da presença de Jesus, eu sair da presença de Jesus. O mundo pode cair ao teu redor, literalmente. Todo mundo pode estar falando mentiras sobre você, mas você sabe quem te salvou e quem te amou primeiro. Não estou falando que não vai doer, não, que vai ser fácil, não vai ser doloroso. Nós somos carne, nós vamos passar, e você vai passar por tudo isso, eu vou passar por tudo isso. Só que o que vai fazer nós ficarmos firmados em Jesus é o amor dele. Alegria. No grego a palavra alegria é charis, que é o gozo da graça, ou seja, não é algo momentâneo ou que dependa de circunstâncias. Essa alegria é um bem-estar espiritual, resultado de um relacionamento correto com Deus.
Essa alegria sobrenatural faz parte dos frutos do Espírito Santo e vem de Jesus. Sabe aquele irmãozinho, tá desempregado, sem dinheiro, faz tempo que ele não vem para a igreja com uma roupa nova, mas ele sempre está com um sorriso no rosto? É esse tipo de pessoa. Ou ao contrário, porque eu conheço um monte de pessoas que tem muito dinheiro, só que não consegue ser feliz, não tem alegria. Tem tudo que ele pode comprar, mas não tem alegria. Se você me conhece pelo menos um pouco, ou para quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa muito alegre. Tanto que quando eu não estou, todo mundo percebe. Mas durante muito tempo a minha alegria vinha somente dele. Ainda é. E eu espero que continue sendo. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Romanos 12:12. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Filipenses 3:1. Ela também é chamada a alegria da fé e a alegria do Espírito Santo. Porque nós conseguimos nos alegrar às vezes momentaneamente, e é uma forma de alegria também. Existe tristeza momentânea. Futebol causa muito isso, né? Seu time ganha, tô feliz. Seu time perde, tô triste. Meu time perde, eu tô triste, eu como uma pizza e já fico bem. Eu conheço pessoas que são tão fanáticas por futebol, eu já fui uma delas. Em ano de crise do meu time, meu Deus, quase depressão profunda. E tem gente que é assim, talvez você tá achando ridículo porque você não é assim, mas existem pessoas assim. Por quê? A alegria delas não vem de Jesus, vem de um time. Vem do salário. Nossa, fiz hora extra, nossa, vai vir um tanto a mais, vai dar para eu fazer aquilo que eu tinha pensado, né? Aí chega perto do pagamento, então, o RH chega, né, e fala, então, não vai dar para pagar as horas extras. Sinto muito, tá? Só o salário mesmo. E olha lá. Aí pronto, acabou. É mais um mês sem alegria. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. Meu Deus, a alegria, a alegria, entendeu agora? A alegria pelo Fini. Para você que está nos ouvindo, porque a gente está gravando, todos nós estamos recebendo, todos nós não, porque eu não recebi, só quero deixar isso claro. Todos nós estamos recebendo bala Fini. E aí a alegria está pairando. Agora a alegria chegou aqui, porque eu recebi o meu. Top. Mesmo em meio a tristezas e aflições dessa vida, podemos experimentar essa alegria sobrenatural.
Eu acho que eu particularmente, que aí vai de encontro àquilo que eu falei, que algumas pessoas nascem com algumas características do fruto do Espírito já aflorada. E aí é só o restante. A alegria para mim é um deles. Porque nem em funeral eu consigo me entristecer tanto. Eu me entristeço por um motivo. Se eu sei que a pessoa não tinha aceitado Jesus, não tinha conhecido a Jesus, aí eu me entristeço por esse motivo, e não porque ela morreu, mas sim, poxa, ela morreu e ela não conheceu o amor de Jesus. Agora, se é uma pessoa que eu sei que andava com Jesus, tô falando que eu sou imune a sentimentos, não é isso, mas eu não consigo me desesperar, tipo, ai meu Deus, morreu, nunca mais eu vou ver. Fico triste. Só que eu, sei lá, no fundo eu sei que, tipo, tá com Jesus, velho. Tá bem melhor que eu. Essa é a alegria sobrenatural. Peça para Deus isso. Naquele dia que você sabe que é o dia de tristeza, independente do porquê, pede para o Espírito Santo: me dá sua alegria, porque é em ti que eu sou alegre, não é por nada desse mundo. O fruto do Espírito Santo, que é a paz. A palavra praz é ótimo, né? Praz. A palavra paz no hebraico é shalom. Algumas pessoas olhando assim: nossa, é isso? Uau! Sim, é shalom. Não tem relação com a ausência de problemas. Você está prestando atenção? Vou falar de novo. Paz ou shalom, que é paz no hebraico, não tem relação com a ausência de problemas, mas é estar bem satisfeito em Deus. Você está bem satisfeito em Deus hoje? E você que não falou amém, fale amém profeticamente, que até o fim dessa noite você estará totalmente satisfeito nele. A paz é um presente de Deus, e quando estamos na presença dele, experimentamos a verdadeira paz. Quantos já, tava num dia muito doido assim, você não poderia ouvir ninguém falar nada, ninguém olhar torto, às vezes nem era pra você, só tava no raio do olhar dele, mas nem era pra você, mas aí você viu, você já já, amor, isso aí, sinceridade é tudo. E aí quando a adoração começou, a presença de Jesus veio, tudo mudou. E aí você nem você estava se reconhecendo mais. Ué, mas eu estava bravo, estava, sei lá, triste, alguma coisa assim, nem sei o que era. Porque quando você não tem paz é um pouco de tudo, né? Há um pouco de tristeza, um pouco de angústia, um pouco de raiva, um pouco de ódio, é um pouco de tudo. Porque você não sabe explicar a falta de paz. Teve uma vez, não sei se eu já contei isso aqui. Se eu não contei, eu vou contar. E se eu já contei, conto de novo. Eu estava na minha antiga igreja, Monte Sião. Eu ia ministrar em 5 cultos, tocando batera, acho que com Anderson Dantas mesmo. E aí eu dormia no meu pai lá na zona norte de São Paulo, e ele trabalhava de madrugada, né, de noite. Chegava 3, 4 horas da manhã. E pra quem sabe, eu sofro com insônia, ou sei lá o que é, mas eu não consigo dormir, eu não tenho sono. Eu deito com a Jenny, ela capota em menos de 5 minutos e eu fico lá, olhando pro teto. Aí às vezes eu jogo Uno online, aí eu leio a palavra. E de verdade, nem ler a palavra me dá sono. É um negócio inexplicável. Não sei o que é. E aí, era um dia desse, eu não conseguia dormir. Mas eu tava deitado, porque, né, quando você precisa acordar cedo, mesmo você sem sono, você tá lá deitado. Porque numa hora eu vou dormir, porque daqui a pouco eu vou levantar. Aí meu pai chegou bêbado, a gente já tava
sentindo alguns problemas dele pra mim. Minha irmã estava acordada e ele começou a comentar. Ele tá aí? Apontou para onde eu dormia, que eu dormia na sala. Aí ela tá dormindo, que amanhã ele vai levantar cedo. Eu levantava, porque era mais próximo, hein? Eu levantava às 5:30 da manhã, porque era mais próximo do que aqui. Não, aqui eu nem dormia, né? Porque eu já não durmo, aí tem que acordar 3 horas da manhã, é melhor não dormir. E aí ele começou a me xingar de várias coisas, assim, tipo... E eu escutando. Aí do jeito que eu tava, eu fiquei assim... Aí eu fiquei mal. Fiquei revoltado, eu queria sair naquela hora, mas não tinha como. Porque não tinha ônibus, não tinha trem, não tinha nada, eu ia sair como? Aí eu fiquei, aí passou nem 2 horas, dei um cochilo de 1 hora e pouco e fui pra igreja. E aí eu andava uns 5 minutinhos do ponto até lá, e aí eu fui tipo... revoltado com tudo que eu tinha escutado, né? Aí cheguei, eu tava muito mal. Aí o baixista, o Léo, a gente sempre foi muito amigo, aí ele... Vini, você não tá bem. Eu falei, mano, depois eu te falo. Aí teve um momento lá que eu contei pra ele mais ou menos por cima. Ele, olha pra Jesus e eu declaro que isso vai mudar até o fim do dia. Era o primeiro culto, ia ter mais 4 até o fim da noite. Aí eu falei, beleza. Aí no final, lá sempre tem equipe de oração, assim, na ponta do altar. E aí eu fui pedir oração. Aí eu cheguei na frente, assim, pra menina, eu falei... Eu nem sei, sei lá, eu tô triste. Não conseguia nem falar. E aí ela começou a orar, sem saber de nada. E cada palavra que ela falava, ele tirava aquela palavra que eu tinha escutado e colocava paz. Tirava e colocava paz. No final da oração, parecia que eu tinha dormido, sei lá, 1 mês e acordado numa atmosfera totalmente diferente. E eu tava bem. Eu tipo, que isso? É a paz que excede todo entendimento humano. O problema tava lá na questão do meu pai comigo? Sim, tanto que depois teve outro problema. Só que não estava dentro de mim. E isso não era o que me alimentava. O que me alimentava era o Espírito Santo, me dando a paz. Essa é a verdadeira paz. O Senhor te abençoe e te guarde. Número 6:24. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeços. Salmos 119, versículo 165. O Senhor se ausentou sobre o dilúvio. O Senhor se ausenta como rei, perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Vamos lá, estamos com um pouco menos de, 50 dias do ano, mais ou menos assim. E olha o tanto de coisa que aconteceu no Brasil. Brumadinho, a outra cidade que eu não me lembro, que é do lado. Como? Eu nem escutei por causa do som daqui, mas tá valendo. Quem escutou é isso. O CT do Flamengo. Foi isso. A morte do Boechat, que eu fiquei muito triste particularmente. Fora as pessoas que a gente não sabe, né? Isso é o que passa na TV. A chuva no rio, que o rio foi, né? Fogo e água. Até eu vi uma arte que... o jogador argentino Salah, que estava indo pro novo clube, felizão, fechando um contrato
pro clube que ele tava indo, o maior contrato que o clube já tinha feito com o jogador, o avião some, velho. Sumiu. E quando acha, tá tudo destroçado. Ele e o piloto, tipo... Em meio a tudo isso, o que nos dará paz? Quem vai dar paz para as famílias dos jogadores, dos jovens do Flamengo? É o Espírito Santo. Não tem outra coisa. Igual assim que dias depois de Brumadinho, né? Aí o governo ia liberar, acho que já liberou, tá para liberar o INSS das famílias que sofreram, ou da cidade toda, na verdade eles iam liberar. E a Vale falou, a gente vai dar um presente de 100 mil reais, não é indenização, é uma ajuda nossa para tentar ajudar. Ajuda? Claro que ajuda. Quem perdeu tudo, pô, ter 100 mil reais assim, e nem é o que a justiça determinou ainda, claro que ajuda, mas vai trazer de volta o que eles perderam, principalmente as vidas que eles perderam? Não vai. Sabe o que vai? A paz que excede todo entendimento, a paz de Jesus. Então, quando você estiver no seu quarto, no seu tempo de busca, por mais que você não saiba o nome de todos, mas apresenta a vida das famílias de Brumadinho, das famílias lá do Rio, dos jogadores que morreram, do jogador argentino que morreu. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e o chamou-lhe o Senhor é paz. Juízes 6, 24. No Novo Testamento vemos que Jesus é a nossa paz. A palavra grega Ierenê, ou quase isso, porque meu hebraico ele é muito ruim, porque eu não falo, é só por isso. Que tem um significado bem específico. Essa palavra significa reconciliação entre quem está em conflito. Se você está com conflito com alguém, na sua casa, no seu trabalho, na tua igreja, Ele que vai trazer paz e vai trazer reconciliação entre vocês. Eu trabalho com a minha mãe, aí às vezes eu venho buscar o pastor aqui na igreja, na casa deles. Aí eu venho com o carro, né? E aí uma vez eu tava vindo, ali perto da minha casa, aqui em cima, na frente da borracharia, um motoqueiro tinha batido. Ele tava lá jogado assim, eu acho que ele quebrou a perna. E aí eles, como é na frente da borracharia, eles pegaram os cones, né, colocaram em volta. Então a gente tinha que passar bem pelo canto assim da rua. Alguns carros grandes tinham que subir na calçada para não chegar perto, né? Só que assim, eles colocaram os cones já longe dele. E aí na hora que eu fui passar, eu já passei longe do cone. Só que na onde eu passei assim, só que eu não precisei jogar na calçada, porque o carro da minha mãe não é tão grande, assim, de largo. Então eu só joguei bem, passou de boa. E ainda tinha o cara do lado do cone, o dono da borracharia, e dele tava tipo uns 3 passos dele ainda, assim, tipo, tava indo de boa. E aí na hora que eu passei ele, ô irmão, joga lá pra calçada, não tá vendo o motoqueiro aqui ferido? Aí eu falei, você não tá vendo espaço entre o carro e você? E fui. Só que eu vejo ele todo dia de manhã e todo dia quando eu volto do trabalho. E aí, beleza. Aí de lá pra cá eu passava, ainda cheguei em casa, falei, maluco folgado, falei pra Jenny. Cego, porque tipo, tinha maior espação, e tinha mesmo. Aí, né, depois eu tipo, mas ele deve não, ele devia mesmo estar preocupado com o motoqueiro. Mas passou. Aí toda vez que eu passava lá na frente, aí ele me via, ele ficava me olhando. Aí, né, homem sabe como é que é, né? Também não vou olhar, né? Quer encarar, também vou encarar. Essa brincadeira é brinca 2. Aí passava olhando também, encarando.
todo dia. Foi uns quase 30 dias assim. Mas era sempre de longe, nunca foi tipo perto. Eu falei só, e às vezes eu tava estressado, né? Quero ver se ele vai falar alguma coisa. Aí ele ia pensar a mesma coisa, né? Tipo, homem é tudo igual. Até que um dia eu tava voltando de casa e ele me parou. Ô irmão. Eu falei, oi. Ele, eu quero te pedir desculpa pelo aquele dia. Aí eu tipo fiquei, né, tipo, é o quê? Na minha cabeça, né, na hora eu falei, aham. Mas na minha cabeça, mano, o que tá acontecendo? Eu quero te pedir desculpa, é porque eu tava muito preocupado com o menino que tinha sofrido acidente. E aí você passou próximo e eu fiquei preocupado. Aí, né, mesmo assim o turrão aqui, né? Não, mas eu passei longe. Ele, não, eu sei, mas, né, eu vejo que você mora aqui perto e eu acho que não tem necessidade de ficar esse clima. Então me perdoa. Eu espero que você entenda. Eu falei, não, me perdoa também, eu também fui. Eu entendi, mas não gostei do que você falou. E aí ficou essa palhaçada. Hoje, todo dia eu passo 2 vezes por dia. E é um colega que tipo, e ele fala, oi irmão, a paz. A paz, nem sei se ele é cristão ou não. Eu acho que ele é. Mas todo dia agora a gente se cumprimenta. E eu tenho pelo menos um bom dia. E tipo, mano, por nada. Sabe como a gente perde as coisas muito fácil? Ah, Vini, você estava errado. Tava mesmo. Mas quem trouxe a reconciliação? O Espírito Santo. Em Jesus encontramos sossego, mesmo em meio às tribulações. A paz de Cristo não significa a ausência da guerra, mas equilíbrio, mesmo em meio às tribulações. Sem Jesus vivemos no caos, mas em Jesus vivemos reconciliação com Deus. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isso é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo Ele, evangelizou a paz, e a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque Ele, ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Efésios 2, 14, 18. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. João 14, 27. No Antigo Testamento, paz é shalom, que é bem-estar. Deus é a nossa paz, estamos bem nele. No Novo Testamento, paz é Irenê, ou seja, reconciliação. Jesus é a nossa paz, nele somos reconciliados com o Pai. Longanimidade. Eu gosto muito que isso do que eu peguei, a longanimidade, eles ilustraram com raiva do Divertidamente. É muito engraçado. Quem assistiu o filme Divertidamente? Tinha o nojinho, a alegria, o outro que eu não lembro agora, o medo, né? E o raiva. Quem assistiu vai lembrar, ele ficou com tanta raiva
porque nada estava dando certo, porque a alegria e a tristeza estavam longe, e pela raiva dele, a menina fez o quê? Fugiu de casa. E depois ele mesmo, deu ruim, não era melhor ter feito isso não. Mas na hora da raiva, ele fez algo pelo impulso, e é o que a gente faz. Quantos aqui já tomou alguma atitude baseada na raiva? E depois você, mesmo que demorou, mas você tipo, que vacilo. Várias vezes. Quem sabe me dizer o que é longanimidade? Menos você. É que a gente falou sobre isso com as crianças, ele tava comigo. Longanimidade é ser tardio em se irar, é demorar para ficar com raiva. Veja bem, não é a falta dela, é a demora dela. Há uma grande diferença disso. Porque tem gente também que implora pra gente ficar com raiva dele, de joelhos, com as atitudes. Só que muitas das vezes, sabe o que acontece? Essa pessoa que implora, que faz de tudo pra te deixar com raiva, você segura. Ainda você chega na sua casa e desconta no seu filho, desconta na sua esposa, no seu marido. Desconta o quê? Tipo, sei lá, fiquei nervoso no futebol. E aí pra não brigar lá, né, fiquei quieto, aí enche muita raiva. Aí chego em casa, aí a Jenny fala assim: pô amor, você deixa pelo aí no banheiro de barba toda vez e não pega. Aí eu estouro com ela. Tá certo? Não tá certo. E mesmo se eu não tivesse nervoso com outra coisa, nós temos que ser tardio em se irar. Sabe quando Jesus se irou com os mercadantes, jogou tudo para cima? Mercadantes ou mercadores? Mercadores, desculpa aí, pelo menos eu corrigi. Você acha que, tipo, ele foi a única vez que Jesus viu eles lá? E aí chegou sentando o pau em tudo? Não. Ele estava direto lá no templo. Mas chegou uma hora, meu querido. Eu acho que ele foi assim, né? Ah, tá bom, na primeira vez vou ministrar algo aqui que eles vão se tocar. E aí nada. Aí de novo, nada. Aí de novo, nada. Aí, velho, chegou uma hora que ele teve que se irar. Longanimidade é uma palavra grega, macrotomia, que significa literalmente fôlego comprido, ou lento a irar. Tem a ver com sermos pacientes quando sofremos injúrias de outras pessoas. É um atributo de Deus. Ainda bem, porque Ele tolera com paciência todas as nossas fraquezas humanas. Imagina se Jesus não tivesse longanimidade. Eu acho que metade não estava aqui hoje para contar a história, começando por mim. Porque às vezes a gente erra tanto, em tanta besteira. Exemplo, o lance do cara da borracharia que eu acabei de contar. Besteira. Aí imagina se Jesus não tem longanimidade. Vini, acabou. Ainda bem que Ele tolera as nossas fraquezas humanas. E por isso não se deixa tomar por explosões de ira ou furor.
Quem já estourou, tipo, falou um monte de asneira, e depois você foi recapitular, foi por um negócio tão pequeno, mas aí no final, você começou no negócio pequeno, mas no final você estava falando da mãe, do pai, do tio, do presidente que não foi o que você queria, aí já entra tudo na conta. O Neymar que não jogou bem na Copa, seu time que não ganhou, já vai tudo. E aí, tipo, a pessoa que tá com você, mas nossa, eu só pedi pra você fazer isso, tá? Não peça mais, né? Tipo, temos que ter o fôlego comprido e demorar pra nos irar. Quando eu li isso a primeira vez, eu falei: amor, você precisa de longanimidade. Aproveitar que ela deu uma saidinha. Aí depois ela vai ouvir, aí eu vou tomar uns tapas, mas tá valendo. Aí o que ela ficou? Brava, entendeu? Aí eu falei: é isso? Ah, ela é, né? Eu falei: é. Nos quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isso é, 8 almas, se salvaram pela água. 1 Pedro 3:20. A história de Noé mostra muito a longanimidade de Deus. Ele esperou muito tempo, anos e gerações, e o povo só foi piorando. Aí ele teve que dar um jeito. Imagina, numa nação toda, 8 pessoas se salvam. A barata que você tem tanto nojo teve mais valor do que muitas pessoas. Mas é porque Deus é ruim? Eu vejo muito youtuber de muita coisa, desde de besteira assim, humor assim, nada a ver, até política, e principalmente cristão. Só que geralmente os humoristas, eles não gostam muito do cristianismo, né? Tal. E aí eu às vezes acabo vendo algumas coisas, alguns debates, e eles sempre usam isso. Ah, se Deus fosse tão bondoso, por que Ele matou toda uma nação e só salvou Noé? Nós amamos pegar textos fora de contextos. Ah, Deus matou, Deus perseguiu, Deus apedrejou. Mas ninguém lê o contexto. Ninguém lê que a nação implorou para que aquilo acontecesse. Aí. Ou seja, mais um exemplo de que o problema não é se irar, e sim que você tem que demorar para isso acontecer. Porque quando você se ira, tem muitas consequências. E a gente tem se irado com muita facilidade. E aí a gente usa aquilo lá, né? Não, eu sou sincero, eu falo mesmo. O Senhor é longânimo, o Senhor é longânimo e grande misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Nosso relacionamento com o Espírito Santo nos capacita a ter um fôlego maior, a demora a mais para se irar. Isso é a longanimidade. Sermos mais tolerantes com as pessoas que nos incomodam.
Mas cuidado. Talvez você está falando assim, nossa, eu preciso de longanimidade. Eu estava conversando com a pastora Ângela, com a pastora Elza e a Jenny. E aí foi uma coisa que a gente falou. A gente não sabe pedir. Que tudo isso é muito bonito. Mas na prática, como é que você acha que Deus vai colocar a longanimidade em você? Colocando pessoas para te testar. Para tirar. Aí você vai começar a reclamar. Porque o humano nunca está satisfeito com o que tem. Não, eu preciso de longanimidade hoje. Aí Jesus fala, tá bom. Aí amanhã ele coloca a pessoa que mais te irrita. Para ser do mesmo ministério que você. Aí você, não, você está de brincadeira. Mas é porque Deus está te tratando. Ai, Jesus, me ensina a amar o próximo como a ti mesmo. Aí ele coloca um monte de pessoas que precisam ser amadas. Nossa, mas e eu? Eu preciso ser amado. Ué, mas você não queria amar o próximo? Eu estou colocando aí, você está reclamando. Benignidade. É uma palavra grega. Christotes. Como eu falei, meu grego é horrível, então desculpa. Que significa amabilidade, afetuosidade, gentileza, delicadeza, suavidade, cortesia, brandura, carinho, meiguice, ternura e doçura no modo de tratar as pessoas. Você viu que a gente já saiu das características dos frutos que afetam o nosso relacionamento com Deus, que é, quem lembra? Eu falo de novo, não tem problema. Amor, alegria e paz. Agora nós estamos na benignidade. Longanimidade, benignidade e bondade são frutos ligados ao nosso relacionamento com o próximo. Então, ter benignidade é ser amável, afetuoso, gentil, delicado. Calma, homens, não é delicado de... Enfim. Delicado de você ser sensível no que está acontecendo. Quem tem um amigo, vamos falar de amigo, que só de você olhar você sabe se ele está bem ou não. Uma forma de ser delicado, porque você se atenta aos detalhes. Às vezes ele nem precisa falar que não está bem, você já sabe. Ser suave. Essa geração tem nos levado a ser, todo mundo ser furacão. Tem que chegar, tem que fazer, tem que acontecer. Vamos. A Jenny fala pra mim, amor, você precisa desligar. Você precisa dar um slow down, descansa. Tem até a ver com o lance de dormir que ela fala. Porque eu não desligo. Não sei porquê. Queria, mas é quando você tá nervoso. Não, eu tô nervoso, eu não durmo. Eu tô feliz, eu não durmo. Tô ansioso, eu não durmo. Aí eu não durmo mesmo. Mas se eu não tô, sei lá, não durmo. Temos que ter mais cortesia, brandura, carinho, meiguice, ternura, doçura. Tem pessoas que são azedas, tudo reclama. Minha mãe tem uma funcionária que tudo que ela fala, ela faz, mas ela fica resmungando, né, mãe? Ela resmunga mesmo. Ela é uma idosa, então ela resmunga mesmo. É boa, né? Qual delas? Faz isso aqui pra mim rapidinho.
Ela reclama tanto que já nem sai mais palavras de reclamação, só sai um barulho, sei lá, estranho. Reclamações estranhas. Tem as línguas estranhas e tem reclamações estranhas. Jesus é o nosso maior modelo de gentileza. Meu Deus. Pois era gentil no modo de tratar homens e mulheres, adultos e crianças. Independentemente de qualquer coisa, essa era uma característica forte de Jesus. Ser cristão, adivinha só, é ser gente boa. Meu antigo pastor, ele falava: sabe o que é o nosso problema dos crentes? Nós somos muito chato, velho. A gente é chato. Sabe por que o seu vizinho não vem pra igreja? Porque você é chato. Hashtag pronto, falei. Chato, cara. Você é boa, talvez você é legal aqui, no meio de nós, mas fora daqui você é chato. No seu trabalho. Chato. Quando eu estudava, eu fiz um semestre de faculdade e eu tinha uma célula na faculdade. E aí eu tinha uns amigos e todos eles não eram cristãos, todos da minha sala. E eles falavam tipo: ah, Vini, vamos lá no bar, a gente vai beber, vai jogar conversa fora. Eu falei: vamos. Aí eles pediam cerveja e eu pedia Coca-Cola, suco. Aí, eu não entendo, você vem aqui, ri com a gente, você zoa mais que a gente às vezes, e você é crente, velho. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, tipo, eu sou crente, eu não sou chato. Existem os chatos também, assim como tem pessoas não crentes que são chatas, e existem pessoas não crentes que são muito legais. Só faltava ser crente. Quem conhece alguém assim? A pessoa é tão gente boa, mas tão gente boa. Por que você não é crente, velho? Sabe o que é o pior? Dependendo aonde vai congregar, se torna uma pessoa chata. Já andei com pessoas que tudo era demônio. Tudo era demônio. Tudo era demônio. Olha lá. Demônio. Ih, arrotou, é demônio. Aí eu falava: pelo menos está saindo, né? Teófilo Hayashi, ele fala: antes fosse tudo demônio, porque você fala em nome de Jesus, sai, já era. O problema é o caráter, que aí a gente começa a afiar, a gente começa a bater, aí a pessoa começa a se afastar até que ela sai. Poucos querem ter o caráter tratado, e é para isso que Jesus está te convidando hoje. Porque como ele já disse, o fruto do Espírito tem a ver com o caráter de Jesus em nós. Então, se você quer o fruto do Espírito, você reconhece que o seu caráter não é bom e você precisa do caráter dele. Amém? Ser cristão é ser gente boa, pessoas agradáveis, que caem na graça de todos. Assim era na igreja de Atos. Olha, sabe aquilo que a gente fala de avivamento? Eles eram gente boa. Isso é a ação do Espírito Santo em nós.
louvando a Deus e caindo na graça de todos os povos, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Atos 2:47. Todo dia tinha uma vida salva para Jesus. Todo dia Jesus acrescentava uma alma nova na igreja. Por quê? Eles entravam naquela turma e eles ficavam deslumbrados, porque era todo mundo legal e apaixonado por Jesus. Quando já ouviu dos seus familiares: nossa, se converteu, ficou chato pra caramba, não vem mais em festa, não vem aqui em casa tomar um café? E é verdade. A dona da minha casa, a Silene, pelo menos uma vez por semana a gente vai lá na casa dela, né, amor? Tomar café. Ela grita lá: Vini, faz café. Eu falo: faço. Às vezes eu chego, eu tô com preguiça de fazer, eu falo: sim, tem café? Não, mas eu faço agora, demorou, vamos aí. E ela não é crente. Aí eu tava tocando, tava ensaiando em casa esses dias. E ela tava lavando o quintal. E aí acabou as músicas pra pegar. Aí eu falei: vou assistir TV, fazer outra coisa. Aí ela deu um gritão: por que parou de tocar? Tava tão legal aqui limpar as casas com o negócio. E aí você para agora que eu me empolguei? Eu falei: perdão, eu não sabia. Tipo, você é gente boa. Eu acho que ela gostando da gente, acho não, tenho certeza. Às vezes a gente paga o aluguel, ela pega o dinheiro do aluguel e fala: vamos pedir uma pizza. Não, pera aí que a gente vai ajudar. Não, eu pago tudo. Ela fala: tá bom. Né? Tipo, aí tem vezes que a gente vai lá, a gente leva, a gente paga. Tipo, isso é gente boa. Geralmente a gente só quer sugar. Ninguém quer andar com quem só quer sugar. Ninguém. Se dissemos que amamos ao próximo como a nós mesmos, então essas características devem ser vistas em nossas vidas, assim como a palavra diz. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Marcos 12:31. Jesus é nosso maior modelo de gentileza, pois ele era gentil no modo de tratar homens e mulheres, adultos e crianças, independente de qualquer coisa. Essa era a característica dele. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Um ótimo exemplo de benignidade de Jesus é quando ele encontrou a mulher que estava prestes a ser apedrejada, lá em João 8:1-11, por ter sido flagrada em adultério. Quase não sai, hein? Flagrada. Enquanto todos os homens queriam condená-la, Jesus se mostrou leve, amoroso e benigno. Bondade. A palavra bondade em grego é agathosune, ou alguma coisa parecida. Lembra, eu não falo grego. Fica com isso na sua mente, que aí você não me julga. Significa generosidade no servir aos outros. É uma boa vontade para com os outros e o hábito de fazer o bem. Bondade é a gentileza colocada em prática. É manifestar a amabilidade e ternura, compaixão e brandura. Não apenas um desejo ou intenção, mas fazer alguma boa ação em favor do próximo, ainda que seja reprovar, corrigir, exortar alguém que esteja fazendo algo que não é
tão bom. Isso é bondade. Uma pessoa é bondosa quando se dispõe a ajudar aqueles que estão em necessidade. Martinho Lutero. Qual foi a última vez que você se dispôs a ajudar o próximo que está com necessidade? Pratique isso. A palavra agathosune, aparece mais 3 vezes no Novo Testamento. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheio de todo o conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Romanos 15. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade. Efésios 5:9. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. 2 Tessalonicenses 1:11. A Bíblia nos dá vários exemplos de bondade. Jó, Davi, o bom samaritano. O bom samaritano manifestou amor ao próximo e agiu com muita bondade em favor de alguém que ele nem conhecia. Depois você lê lá em Lucas 10, 25 até o 37. Pedro disse que Jesus andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Esse era o ministério de Jesus. Sozo é a palavra que descreve o ministério de Jesus no Novo Testamento. É uma palavra grega e quer dizer cura, libertação e salvação. Esse era o ministério de Jesus. Quando nos encontramos em Cristo pela ação do Espírito Santo, em nós podemos exercer a bondade, porque a bondade é um atributo de Deus. Vamos falar da fé. Fé vem da palavra grega pistis, significa tanto confiar quanto ser fiel. Fé pode ter vários significados, como convicção de algo que é verdadeiro, convicção de que Deus existe e é o criador e governador de todas as coisas e provedor e doador da salvação eterna em Cristo. Convicção de que Jesus é o Messias, através do qual nós obtemos a salvação eterna no reino de Deus. Confiança ou confidência, seja em Deus ou em Jesus Cristo. Fidelidade, lealdade, o caráter de alguém em quem se pode confiar. No livro de Hebreus, vemos que os cristãos vivem pela fé, e de fé em fé. Podemos aprender mais sobre fé lendo o capítulo 11 do livro de Hebreus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam. É o firme fundamento. Jesus, fundamento não, fundamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é a confiabilidade que convida outras pessoas a confiarem em nós. A fidelidade provada, a dignidade sólida de alguém que sempre cumpre as suas promessas e termina o que começa. John Stott. Mansidão. A mansidão vem do grego prautes.
ela é uma das características do fruto do Espírito Santo, mas também é uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5:5. Basicamente, mansidão significa submissão a Deus, humildade e consideração a Deus e às pessoas. Lembra, ser manso tem a ver com Deus, mesmo que você faça por alguém, pelo próximo. O termo era aplicado também para coisas, palavras, remédios, ações e sentimentos que acalmam e suavizam. Ou seja, mansidão é aquilo ou quem suaviza. Brandura, cortesia, amável, discreto, a não fazer alarde, tudo isso é mansidão. A mansidão é o poder de abrandar, acalmar e tranquilizar. Da humildade verdadeira vem a mansidão. Jesus Cristo é o nosso modelo perfeito da verdadeira mansidão. Tomai-vos sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11:29. E por último, domínio próprio. Aí o bicho pega chapa quente. A palavra grega, lembrando, meu grego não é bom, porque eu não falo, fica com isso na mente. A palavra grega é krateia, eu acho que é traduzida por domínio próprio e significa autocontrole. Não é aquilo, eu já ouvi muitos orarem: Jesus, quando eu chegar em casa, meu marido estiver daquele jeito, me domina, me dá autocontrole. Mas se é autocontrole, sabe, tipo, ninguém pode te dar, a não ser ele, é claro. Mas é o domínio próprio. Como é que Jesus vai despertar isso em você mesmo? Colocando situações que você vai ter que segurar o teu eu, falar: de boa, tudo bem. A gente tem nossas reuniões de voluntários e o mês todo, né? Daqui até a próxima reunião de voluntários é praticamente um mês. Aí um dia antes ou no próprio dia, no mesmo dia de manhã, aí chegam alguns voluntários: então eu não vou poder ir e tal. Aí a gente, domínio próprio, não fala nada, amém, depois a gente conversa. Porque a gente não sabe o que está acontecendo, às vezes sabe, mas às vezes não. Domínio próprio significa autocontrole, o domínio dos próprios desejos e apetites. Nosso maior desafio não é lutar contra o que está ao nosso redor, mas ter controle sobre a nossa língua, pensamentos, desejos e as paixões sexuais. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Esse é o maior. Mas se não podem conter-se,
casem-se, porque é melhor casar do que abraçar-se. O que ele quer dizer com isso? É melhor você casar do que você apenas se entregar a paixões sexuais. Eu já ouvi assim, nossa, a Bíblia fala que é melhor casar do que dar um abraço. Tipo, não é isso. É só uma maneira, uma figura de linguagem só. A Bíblia fala, se você é solteiro, mas você não consegue se controlar, casa. Ai, Vini, você tá falando que eu tenho que casar só porque eu tenho o desejo de fazer sexo? É, porque pelo menos você não vai errar, a não ser que você faça com outras pessoas. Aí você tá adulterando, aí é um erro bem grave. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. O agir do Espírito Santo de Deus gera em nós o domínio próprio, e assim conseguimos lutar diariamente contra as nossas vontades pecaminosas e vencê-las através do poder de Deus que opera em nós. Nosso maior desafio, de novo, não é lutar contra o que está ao nosso redor, não é contra o seu irmão, não é contra mim. O nosso maior desafio é lutar com a nossa língua, pensamentos e desejos e paixões sexuais. Assim como uma vela, ao ser tocada pelo fogo, solta faísca, nós, quando somos tocados pelo fogo do Espírito Santo de Deus, produzimos os frutos do Espírito Santo de Deus em nós. E essa é a nossa faísca. Espero que essa noite você tenha entendido qual é o seu chamado. O seu chamado é despertar em você o fruto do Espírito Santo de Deus, porque é isso que é ter o caráter de Jesus em você. Se as pessoas começarem a falar, nossa, ele tem um caráter, você tem um caráter como o de Jesus, você tem um fruto do Espírito. Se você deseja isso, porque você tendo as características de Deus, o caráter dele, as outras coisas vão vir, seja pessoais, ministeriais, familiares, porque é com o caráter de Jesus que você vai conseguir aproveitar tudo da maneira correta, 100%. Porque nós lutamos, nós trabalhamos, pedimos, fazemos campanhas para alcançar, e quando Jesus nos dá, nós deixamos aquilo nos roubar a presença de Jesus. Mas como fazer isso? Tendo um relacionamento com Ele. O bispo Zé Bruno, da Casa da Rocha, vocalista da banda Resgate, ele fala assim: digamos, é um exemplo, tá, gente? Fala por irmão que tá do seu lado, é um exemplo. Digamos, não, é só o exemplo. Digamos que o Espírito, fala aí um pintor top, famoso. Leonardo da Vinci, que foi o que eu entendi, o seu eu não entendi. O Espírito dele entrasse em você agora, e a gente te desse uma tela, você ia fazer uma arte incrível. Talvez não profética, mas uma arte.
Ou sei lá, se Bach, o espírito de Bach entrasse em você, você ia subir aqui no piano, aqui no teclado do Max, e você ia fazer um som maneiraço, tipo, e todo mundo ia ficar de boca aberta. É você? Não. É o espírito que está em você. Eu não estou falando que eu acredito nisso, em nome de Jesus. Não vai sair falando que o Vini acredita em espiritismo, não é isso. Digamos, quem não sabe dirigir ainda ou tem a carta tem medo. Digamos que o espírito do Ayrton Senna entrasse em você agora. Imagina você dirigindo um carro. Só cuidado com a curva. Só digamos, é um exemplo. Exemplo, gente, foca no exemplo. Mas olha só que engraçado. Existe um espírito que, se você der espaço dentro de você para ele, você consegue ter todos esses exemplos de caráter, todas essas características. Só que isso não é um exemplo, isso é real, isso é uma verdade. Até porque dentro de você só pode reinar 2 tipos de espírito: o Espírito Santo e o espírito demoníaco. Então, se não está um, consequentemente está o outro. Isso é fato. Que, Vini? Mas eu venho no culto todo dia aqui que tem tal, faço as coisas, sou da intercessão. E Jesus fala que muitos vão chegar no grande dia e vai falar: mas eu expulsei, eu curei, eu ressuscitei em teu nome. Aí ele vai falar: eu não o conheço. Imagina você passar anos e anos na presença de Deus, na presença assim, né, aos nossos olhos, deixando de passar o domingo com a sua família, várias conferências, pregando, ministrando oração, orando por enfermos, sendo curados. Você chega lá no dia e não vai ir para o céu. Que loucura é essa? Porque é aquilo que eu falei no início. Sabia que Jesus, para abençoar todos vocês hoje, Ele não precisa que eu seja totalmente devoto dele? Eu posso estar na mentira agora mesmo, mas Ele pode estar me usando. E Ele pode fazer o mesmo com você. Porque é Ele que faz, vem dele e pronto. Agora, ter o caráter dele dentro da minha casa, com a minha esposa, com os meus vizinhos, é totalmente diferente. Eu tenho vários conhecidos que são filhos de pastores e hoje são homossexuais, ateus, ou até vão à igreja, mas tá nem aí, faz tudo errado. Mas por quê? Porque o exemplo dentro da casa não condiz com o exemplo do altar, do púlpito. Filhos de pastores, muitos daqueles que eu nasci na igreja, eu vi tudo, e é por isso que eu não acredito hoje. Talvez eu vou chegar, vocês vão me ver em grandes conferências, ou você vai estar em grandes conferências, ministrando oração, palavras, sei lá o que for, ensinando. Mas isso não é para a sua glória, não é para a minha glória. Isso aí não é desonrando quem estuda muito, pelo contrário. Mas Jesus pode fazer. No avivamento da Rua Azusa, uma garota foi tomada pelo Santo Espírito de Deus e ela sentou no piano. Ela nunca tinha tocado nenhum instrumento e ela começou a adorar no piano, como melhor do que muitos que estudavam há mais de 10 anos. Jesus faz essas coisas. Eu nunca fiz aula de violão, eu toco. A gente pode discutir se é bom ou se é ruim, mas eu toco.
A minha mãe, ela nunca fez uma faculdade de moda, de estilista, nenhum curso do Senai sobre. E ela dá de 10 a 0 em muito estilista por aí. Os mecânicos vão lá e ela explica como a máquina funciona pro mecânico. Aí o mecânico ficou olhando assim pra ela, tipo, é o quê? É ela. É Jesus nela. Porque nos dias que ela não tinha dinheiro para pagar o mecânico, ela teve que orar pro Espírito Santo ensinar ela a mexer. Senão ela não ia entregar o corte, ela não ia receber, ela não ia pagar as contas. Vocês estão entendendo? Anseie por ter o fruto do Espírito em você. Anseie por isso. E é isso que vai transformar a sua vida e a vida da sua família, dos seus amigos e de qualquer um que vai estar ao redor de você. Amém?